Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje falaremos sobre fenomenologia e intencionalidade. A partir de duas obras, a primeira obra que eu vou mencionar é essa obra aqui, Sujeito, Ética e História, do Ricardo Tin de Souza, e a outra é o meu queridíssimo Dicionário de Filosofia, do Abaiano. Então, vou mencionar um pouco esse conceito, trabalhar um pouco com vocês essa ideia da fenomenologia via Levinas e discutir aqui com vocês esse assunto contemporâneo que é extremamente importante. Antes, um convite super especial para vocês conhecerem a estrutura do meu curso e fazerem parte aí desse grupo de alunos que já passa de 1000 que estuda filosofia comigo a partir do curso Filosofia 360 Graus. As inscrições estão abertas. Por tempo limitado, o valor é o mesmo da última turma, então eu mantive o mesmo valor. E para saber todas as informações do curso, o valor, o conteúdo, quantas horas, quantas páginas nós temos, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e estudar filosofia comigo. Fica o convite para vocês conhecerem então a estrutura e estudarem comigo filosofia dos gregos aos contemporâneos. Então fica o convite para vocês. Bom, então o assunto, como eu disse, é fenomenologia e eu vou usar como base o texto do Tin de Souza, um filósofo brasileiro, gaúcho, e inclusive foi meu professor na PUC quando eu fiz o mestrado e doutorado, eu tive aulas com ele, e ele é um grande pesquisador de muitos pensadores aí contemporâneos, como por exemplo Levinas, a questão da fenomenologia do Husserl, e eu quero mencionar então esse conceito a partir desse livro dele. Eu destaco aqui alguns trechos da obra e faço um comentário a partir dos trechos da obra. Aqui no capítulo 3.2, intitulado Fenomenologia e Intencionalidade, ele vai discutir esses dois conceitos e vai trabalhar a fenomenologia via a leitura que o Levinas faz dela. Então, é o Levinas comentando aquilo que está presente em Husserl. Mas vamos com calma, que eu acho que com o texto do Tin e com o apoio do Abaiano aqui nós conseguimos desvendar esse assunto que é extremamente difícil e denso na filosofia. Então vamos ao tópico aqui. Levinas sintetiza no seguinte texto sua concepção de fenomenologia. Então nós temos aqui um trecho do Levinas da obra Horst, Sujet, que é uma obra fantástica do Levinas, onde ele vai num trecho, num parágrafo, sintetizar o que significa fenomenologia. Então aqui o que eu vou ler agora é o Levinas nos ensinando o que é fenomenologia. Diz ele: a fenomenologia, estabelecendo uma nova atmosfera na Europa filosófica, significou sobretudo o acesso do pensamento ao ser. Então, nós temos aqui essa revolução que a fenomenologia faz na Europa filosófica, na Europa do século XX. Então, Levinas já está demarcando a importância dela e a revolução que ela promove. Significou, então, o acesso do pensamento ao ser. Desembaraçado de subjetivismos, um retorno à ontologia sem problemas criticistas, sem medo do relativismo, desabrochar das ciências eidéticas, contemplação das essências, ou seja, o retorno às coisas mesmas, palavra de ordem da fenomenologia. E esse retorno às coisas mesmas é compreendida geralmente como essa prioridade do ser em relação à consciência, na qual ele se mostra ditando suas leis aos atos da consciência e de sua síntese. Então é um trechinho aqui bem curto do Levinas, que de fato sintetiza essa proposta da fenomenologia, falando justamente desse afastamento, desse retorno à ontologia, e se afastando de problemas criticistas, de relativismos, enfim, é um pouco da proposta, inclusive, da fenomenologia. E falaremos então um pouco disso a partir de agora, com o Tin comentando. Essa nova forma de pensar possibilita, acima de tudo, o acesso a um campo filosófico libertado de quê? Então a fenomenologia ela se liberta do relativismo, do historicismo, do realismo ingênuo. Então é um afastamento da fenomenologia, desse saber, ao relativismo, ao historicismo e ao realismo ingênuo. Libertação que se dá através da delimitação crítica entre sujeito e objeto, através da qual o termo objetividade assume um novo sentido, o sentido da objetividade em si,
presença real do objeto. Então aqui temos esses elementos, né, da libertação que se dá através da delimitação crítica entre sujeito e objeto e, portanto, esse pano de fundo, que é um pano de fundo moderno, que é o grande debate da filosofia moderna, relação sujeito-objeto, conhecimento, teoria do conhecimento, está como pressuposto aqui, e a fenomenologia vai dar esse passo além desse debate moderno promovido pelos racionalistas, pelos empiristas. Bom, mas temos muito que discutir ainda, né? Aqui nós estamos apenas delimitando aquilo que ela está se afastando e quais são os pressupostos. Bom, continuando. Nenhum tipo mais de subjetivismo psicológico ou a Berkeley. Então aqui não temos como pressuposto qualquer subjetivismo psicológico, qualquer concepção subjetivista. Ou a la Berkeley, né? Ou a Berkeley, que é aquela proposta do idealismo de Berkeley, ser é ser percebido. Então, o ser só existe quando ele é percebido. Tem essa relação, né, que o Berkeley faz via esse idealismo subjetivista. Após desse afastamento do subjetivismo, nós temos também nenhum objetivismo ingênuo, mas também se afasta disso, que ignorasse o fato do surgimento do objeto na consciência, porque ou tu cai no subjetivismo de um lado e tu diz que tudo é produto do sujeito, ou tu cai num objetivismo de outro lado e diz que tudo é exterior ao sujeito. Então nenhum nem outro, né? Porque esse outro, esse objetivismo que inclusive está sendo classificado aqui como ingênuo, né? Ou mesmo como nós já mencionamos, o realismo ingênuo é um tipo de objetivismo ou realismo que é totalmente fraco, que é fraquíssimo enquanto argumentação. Então, nenhum tipo de subjetivismo psicológico, nenhum objetivismo ingênuo que ignorasse o fato do surgimento do objeto na consciência. A fenomenologia preserva o objetivo do esquematismo abstrato, na medida em que a objetividade do objeto, enquanto tal, aparece em seu sentido na intencionalidade da consciência. Destaco novamente esse trecho porque eu acho que resume muito bem a proposta inicial aqui do nosso debate, né? A fenomenologia preserva o objetivo do esquematismo abstrato na medida em que a objetividade, então lembrem desse termo, né? A objetividade do objeto, então tu pode imaginar qualquer objeto, aí claro, da fenomenologia de fenômeno, né? Então tu vai analisar esse objeto, enquanto tal aparece em seu sentido na intencionalidade da consciência. Então é a consciência via a intencionalidade que capta os objetos, não caindo nem num subjetivismo de um lado, nem num objetivismo de outro. Mas nós temos assim, aqui sim um papel fundamental na questão da consciência e nessa questão da intencionalidade, que depois falaremos mais sobre esse conceito que é bem importante. Consciência é ser consciente de alguma coisa. Mais um pilar fundamental, por quê? Porque quando nós pensamos consciência, dependendo o pressuposto que assumimos, dependendo a concepção que assumimos, nós temos várias leituras possíveis. Na filosofia isso existe muito, né? Tu pega qualquer conceito aí de qualquer área, e esse conceito não deve ser visto de uma maneira simples, do tipo, esse conceito tem esse significado. Não, ele tem esse significado a partir dessa linha, dessa leitura. Porque, grosso modo, eu posso falar que os grandes conceitos possuem diversos significados, porque há várias explicações a partir de várias linhas teóricas diferentes. Então, por isso que quando tu vai analisar, por exemplo, o fenômeno, a partir do empirismo é uma coisa, a partir do racionalismo é outra, a partir do idealismo transcendental é outra coisa, do idealismo alemão é outra, da fenomenologia é outra. Então, esse cuidado com qual teoria que tu está utilizando como base para investigar qualquer conceito é fundamental na filosofia, e sem esse cuidado tu cai em grandes problemas filosóficos e tu não consegue fazer filosofia, e tu não consegue entender filosofia ou mesmo estudar filosofia. Por isso aqui nós já partimos de uma definição da consciência. A consciência para a fenomenologia, né, não é algo do tipo que remete a uma consciência isolada que está lá, pensa o objeto, ou do tipo a la Berkeley, né, que é pela consciência, pela percepção que o objeto é construído, criado, mas a consciência é ser consciente de alguma coisa. É isso, esse é o significado da consciência. Ser consciente de alguma coisa. E consciência de algo
é o reconhecimento de algo em um determinado contexto e, ao mesmo tempo, extração de algo deste contexto em um processo de abstração da contextualidade necessária do objeto. A referência permanece, todavia, contextual, permitindo assim que, neste sentido, o objetivo possa aparecer verdadeiramente como tal. Então, destaque novamente para essa questão do ser consciência de alguma coisa. E, juntando esse último tópico com o próximo, a gente vai falar um pouco agora da relação da questão da fenomenologia como intencionalidade. A fenomenologia pode, segundo Levinas, ser sintetizada na ideia de intencionalidade. Então, se tu for resumir, sintetizar a fenomenologia, tu pode sim sintetizar, segundo Levinas, a partir dessa ideia, intencionalidade. Ela se caracteriza por essa intencionalidade, o que significa dizer que existe a fenomenologia quando a intencionalidade supera o sensualismo, o objetivismo e o subjetivismo. Então, novamente, fenomenologia se traduz em intencionalidade, e isso significa que ela não se esgota, ou ela não é, ou ela supera o que? O sensualismo, a questão da sensação, o objetivismo, né, o elemento objetivo apenas, ou o subjetivismo, a questão do sujeito, né, criando o objeto. Bom, aqui eu estou separando alguns parágrafos apenas deste capítulo, né, que o Ricardo tinha, acaba comentando sobre a questão da fenomenologia e intencionalidade, que é o capítulo 3.2. O texto é bem mais extenso, então eu separei 3, 4 trechos apenas para a gente analisar. E fica aqui como dica de leitura esse livro, que é excelente. Para concluir esse tópico, então, vamos ao último trechinho. A novidade da fenomenologia consiste, assim, principalmente em perceber na consciência o objetivo ou a objetividade dos objetos. E cada trecho que tem aqui, nós temos aí uma tese para discutir. Cada frasezinha que está aqui, a gente poderia desenvolver uma monografia, uma dissertação, né? De tão profundo, complexo e importante que isso é para o debate do século XX e o debate da fenomenologia. Então, novamente, né, a novidade da fenomenologia em relação... Porque senão ela seria a mesma coisa do que já foi feito no passado. Mas ela tem uma novidade, e o que ela inova, né? Consiste, assim, em perceber na consciência o objetivo ou a objetividade dos objetos. Então, a fenomenologia percebe que na consciência existe a objetividade dos objetos. E por isso que ela faz essa renovação toda na filosofia do século XX. E nessa percepção mesma, reconhecê-los como tal, ou seja, como verdadeira objetividade. Tal conduz a uma problematização do conceito de consciência. Se tu fala, né, que na consciência existe a objetividade do objeto, se tu parte dessa concepção, logo tu tem que, além de conceituar a questão da intencionalidade, tem que conceituar a questão da consciência. Então, por isso que o Tim fala o seguinte, né? Tal conduz a uma problematização do conceito de consciência, caso este seja concebido segundo um modelo filosófico tradicional. Caso a intencionalidade seja, porém, percebida como libertação ou saída de si, esse termo assume um novo sentido. Mas a fenomenologia não se esgota em um determinado procedimento ou em uma de suas teses clássicas. Ela é principalmente a abertura de um novo espectro de perspectivas da realidade, ou um novo modo de aproximação filosófica da realidade. Então, destaque final aqui, né, essa grande inovação da fenomenologia, né, como um novo modo de aproximação filosófica da realidade. Se na filosofia clássica, se na filosofia moderna, nós temos algumas formas como o sujeito se aproxima da realidade, concebe a realidade, conhece a realidade, via várias teorias, no século XX uma das grandes noções é justamente essa, a noção da fenomenologia. E aí nós temos uma escola gigantesca, né, que surge com Husserl, mas depois tem vários seguidores e vários autores que vão beber da fenomenologia, alguns de forma direta, sendo fenomenólogos, e outros nem sendo necessariamente fenomenólogos, mas assumindo outras leituras, como existencialismo, como hermenêutica, etc., e usando a fenomenologia como base. Eu quis mencionar também aqui o dicionário de filosofia do Abaiano, porque ele acaba sempre sintetizando em pequenos tópicos um pouco de cada um dos conceitos filosóficos. Então, para finalizar esse vídeo,
eu trago um pouco mais do caráter histórico da fenomenologia a partir do dicionário. Mas bem rapidinho aqui para mencionar apenas alguns nomes e algumas leituras possíveis. Bom, então passo agora ao dicionário, porque aqui nós temos um caráter mais histórico sendo apresentado via os principais nomes da fenomenologia, e quis mencionar nesse vídeo também isso para ter essa visão um pouco mais histórica de alguns nomes importantes. Vamos a ele então. Fenomenologia, descrição daquilo que aparece, ou ciência que tem como objetivo essa descrição. É provável que esse termo tenha sido cunhado pela escola de Wolff. Lambert utiliza-o também, né? Então, o termo foi cunhado pela escola de Wolff, Lambert também utiliza esse termo, Kant utiliza esse termo para indicar a parte da teoria do movimento. Então aqui nós temos várias utilizações do termo fenomenologia, né? Existe fenomenologia antes de Husserl? Existe, mas o sentido não é o mesmo que o Husserl da fenomenologia. Como vimos, Wolff, Lambert, Kant. Hegel chamou de fenomenologia do espírito a história romanceada da consciência. Então, em Hegel também temos a fenomenologia do espírito, né? Que é o grande livro do Hegel aí, que vai tratar do itinerário da consciência, do saber, da certeza sensível ao saber absoluto. E já é um conceito diferente daquele que é do século XX apresentado. Hamilton atribui outro significado a esse termo, o da psicologia descritiva. Hartmann intitula, né, Fenomenologia da Consciência Moral, a coletânea de dados empíricos da consciência moral. E aí vai, né? Temos então vários nomes, vários autores importantes do século XVIII, século XIX, século XX que vão utilizar esse termo. Mas a única noção hoje viva de fenomenologia é a anunciada por Husserl em Investigações Lógicas. Então a grande obra do Husserl, Investigações Lógicas, é justamente a obra aí de 1900 a 1901, onde ele explica o que é fenomenologia e até hoje nós assumimos essa leitura quando falamos fenomenologia, né? Sem mencionar autor ou época. Os resultados fundamentais a que esta investigação levou em Husserl podem ser resumidos da maneira seguinte. Então aqui um pouco do resumo dessa posição mais do Husserl, sendo que antes nós vimos com o Tim, né, uma leitura mais de Levinas da fenomenologia. Agora com Husserl. Então quais são os resultados da investigação do Husserl? Primeiro, o reconhecimento do caráter intencional da consciência. Então, já mencionamos, né? Mas aqui está em Husserl isso, né? A consciência tem um caráter intencional. Então, é uma leitura diferente da consciência. Em virtude do qual a consciência é um movimento de transcendência em direção ao objeto, e o objeto se dá ou se apresenta à consciência em carne e osso, ou pessoalmente. Isso resume muito bem essa questão da intencionalidade. Intencionalidade remete justamente a esse movimento da consciência ao objeto, né? A consciência é um movimento de transcendência em direção ao objeto, e o objeto se dá e se apresenta à consciência em carne e osso, né? Essas são as palavras utilizadas aqui, né? No sentido de pessoalmente, né? Sem aí meios, sem problemas aí no meio do caminho. Consciência, sempre consciência de alguma coisa, né? Então é o objeto se apresentando à consciência pessoalmente. Segunda característica central, evidência da visão, e aqui visão enquanto intuição, do objeto devida à presença efetiva do objeto. Terceiro, generalização da noção do objeto, que compreende não somente as coisas materiais, mas também as formas de categorias, as essências e os objetos ideais em geral. E quarto, caráter privilegiado da percepção imanente, ou seja, da consciência que o eu tem das suas próprias experiências, porquanto nessa percepção aparecer e ser coincidem perfeitamente, ao passo que não coincidem na intuição do objeto externo, que nunca se identifica com suas aparições à consciência, mas permanece além delas. Bom, para concluir, nem todos esses princípios que nós mencionamos, 4 princípios de Husserl, são aceitos pelos pensadores contemporâneos, são aceitos pelos pensadores pós-Husserl. Apenas o primeiro deles, o caráter intencional da consciência, tem crédito ainda hoje. Bom, pessoal, então esse foi um vídeo
comentando um pouco esse assunto da filosofia contemporânea, da filosofia do século XX, a questão da fenomenologia e a questão da intencionalidade, do caráter intencional da consciência. E esse é mais um assunto aí interessantíssimo da filosofia, e por meio desse assunto, né, dessa linha, há uma grande renovação dos estudos filosóficos no século XX. Bom, então fica novamente aqui o convite para vocês conhecerem a estrutura do curso, e quem desejar pode ser meu aluno, então. Todas as informações do curso estão aqui no link na descrição. Lembrando que o valor é o mesmo da última turma. E também eu não sei quando eu vou abrir novamente a próxima turma, porque isso depende de muitos fatores, né? Questão de universidade, porque eu sou professor universitário, questões aí que fogem um pouco à minha vontade. Então depende aí das questões de trabalho mesmo do próximo ano que eu vou assumir. Gente, então é isso. Qualquer coisa, comentem aqui dúvidas sobre o vídeo. Entrem em contato comigo se tiverem dúvidas sobre o curso. E um forte abraço e até o próximo vídeo.